Olá a todos e a todos que nos acompanham neste canal com as aulas do SEDAIC Piauí Brasil. Continuando a nossa disciplina de Direito Penal, na nossa primeira aula, nós finalizamos ali falando da extraterritorialidade, previsto no artigo 9º, aliás, no artigo 7º do Código Penal. Continuando, falaremos agora sobre a pena cumprida no estrangeiro, que está previsto no artigo 8º do Código Penal. Quando se diz de pena cumprida no estrangeiro, duas hipóteses são previstas aí. A diversidade qualitativa e a da diversidade quantitativa, certo? Previstas das penas a serem aplicadas, tá? Se a divergência for de natureza qualitativa, a atenuante se faz imperiosa, ficando o quanto da pena a critério do magistrado. Se a divergência for de maneira quantitativa, o magistrado deverá deduzir da pena, certo, a ser aplicada aquela já cumprida, que é aquela pena já cumprida, ou idêntica ou inferior, certo? É idêntica ou inferior à pena que iria ser aplicada. Ou seja, nenhuma pena restará de ser cumprida, tá certo? Bom, da eficácia dessa sentença estrangeira, prevista no artigo 9º do Código Penal, de acordo com o artigo 9º do Código Penal, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil nas hipóteses: primeira, para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. E a segunda é sujeitá-la à medida de segurança, tá? Essa homologação, ela compete ao Supremo Tribunal Federal e só será possível quando a aplicação da lei brasileira produzir os mesmos efeitos da lei estrangeira. Os artigos 787 e a 790 do Código Penal, ele diz que ele regulamenta ali o tema, certo? Este tema. Além disso, no seu parágrafo único do artigo 9, do artigo 9º do CP, ele determina que esta homologação depende, tá? Abre aspas, de pedido da parte interessada na hipótese de reparação de dano e, para outros efeitos, da existência de tratados de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministério da Justiça. Quanto à contagem de prazo, previsto no artigo 10 do CP, a forma de contagem de prazos penais está regulado no artigo 10, né? No artigo 10 do CP, tá? Que determina ali que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, tá? Assim, mesmo se uma pena começa a ser cumprida às 23 horas e 30 minutos, os 30 minutos restantes serão contados como sendo o primeiro dia, tá? O prazo aí, penal, ele distingue-se do prazo processual, tá? Pois neste inclui-se
no prazo processual, inclui-se o dia da contagem, conforme está estabelecido no artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Assim, se o réu é intimado da sentença no dia 10 de abril, o prazo para recorrer começa a fluir apenas no dia 11, no dia posterior, se for dia útil, né? Os prazos penais são improrrogáveis. Assim, se o prazo termina em um sábado, domingo ou feriado, estará ele encerrado, tá? Ao contrário, neste caso, os prazos processuais prorrogam-se até o dia 1º, que é o dia útil subsequente. Então, não se conta dia que não seja útil, né? Tá bom? Bom, falemos agora da legislação especial, que vem capitulada aí no artigo 12 do Código Penal. E nesse artigo ele estabelece que as regras da parte geral do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se estas não dispuser de modo diverso. Esse dispositivo consagra a aplicação subsidiária das normas gerais do direito penal à legislação especial, desde que não trate o tema de forma diferente. Passemos agora a falar do crime. Quando se fala de crime, diz-se respeito, tá, a um tema previsto no artigo 13 ao 25 do Código Penal, do artigo 13 ao 25. Todos eles tratam de crime. O crime, que é um crime? O crime é a conduta humana que, através de uma ação comissiva, seja ela comissiva ou omissiva, constitui uma ofensa de dano ou perigo a um bem ou um valor da vida social. Em outras palavras, é uma conduta proibida e sancionada por lei penal. Tá? Há duas espécies de objetos do crime: o jurídico, o objeto jurídico, e o objeto material. O jurídico é o bem de interesse protegido pela norma penal, tal como o homicídio, que tem como objeto jurídico a própria vida. Já o material são as coisas no qual recai a ação do agente, podendo ser compreendido como bem material de uma pessoa ou no sentido corporal. Tá? As regras do Código Penal também diz respeito ao crime tentado ou consumado, da desistência voluntária e arrependimento eficaz, de crime impossível, de dolo e culpa, de erro sobre a ilicitude do fato e do erro sobre o elemento do tipo. Também são crimes, faz parte do crime, tá? Todos esses que eu acabei de citar. Diante dessas afirmações, tá, nós podemos dizer que o crime se conceitua pela ação ou omissão voluntária que lesa ou expõe a perigo o bem jurídico tutelado. O crime não é apenas o perigo ou a lesão. Não podemos esquecer que existem pressupostos para a aplicação da pena. Por exemplo, quando isenta da pena o agente que, por doença mental, ao tempo da ação ou da omissão, é considerado incapaz. Isso é um exemplo típico, tá, de crime
que é atenuado. Bom, vamos dissecar um a um. Vamos falar agora da relação de casualidade. Falando do artigo 12, que é a pena do crime. Agora falamos da relação de casualidade do crime, que está previsto no artigo 13. O resultado do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. É o chamado nexo causal, que é o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ele produzido, que é através do nexo causal que se sabe quais condutas positivas ou negativas deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer-se a ligação entre a sua conduta e o resultado, gerando o resultado gerado, né? Isto é, se verificar se sua ação ou omissão adveio do resultado. Trata-se aí de um pressuposto inafastável, tanto na seara civil, que você vê aí, lá no artigo 188 do Código Civil, quanto no Código Penal, no seu artigo 13, tá? Da superveniência da causa independente, previsto no parágrafo 1º do artigo 13, certo? É uma superveniência prevista no artigo 13. A superveniência da causa independente significa dizer que a pessoa só responde por sua conduta, na medida que aquela conduta seja diretamente responsável pelo resultado e que serve de convencimento do juiz ou do júri para que esse convencimento seja de que há substancialidade para considerar o vínculo entre a ação e o resultado. No seu artigo 13º, parágrafo 2º, fala da relevância da omissão. A relevância da omissão diz respeito ao crime, que o crime só ocorre conforme planejado pelo agente. E é considerado consumado quando o crime ocorre de forma planejada. Para ser considerado crime consumado, todos os elementos da definição do crime devem acontecer. Aquelas definições legais, eles devem acontecer, senão não configura. Contudo, possa ser que o crime aí não chegue a ser consumado, não chegue à sua consumação, que seja apenas uma tentativa do agente ativo. Neste caso, o crime consumado, no caso do crime consumado, ele é praticado quando o agente produziu o resultado. É exatamente como está descrito na norma penal ou incriminadora. Ou seja, ele não só praticou a conduta, mas, consequentemente, a sua conduta produziu um resultado qualificado como crime. Em resumo, podemos dizer que o crime é consumado quando ele é consumado quando todas as ações referentes ao crime saíram de acordo com o planejado, com antecedência. Tem que ser planejado com antecedência, tá? Já a tentativa é quando, por motivos alheios à sua vontade, à vontade do criminoso, o crime não consegue ser concluído de acordo com o que foi planejado anteriormente. Aí é a tentativa.
No artigo 15, trata da desistência voluntária e do arrependimento. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz se diz quando o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Ele aí só responde pelos atos já praticados. A desistência, no caso, ela é voluntária e o arrependimento eficaz. Eles traduzem aí a exclusão da tipicidade e que, interrompida a execução, por vontade do agente, não há consumação. No entanto, existe a possibilidade de punir os atos já praticados. Na desistência voluntária, o agente, embora tenha iniciado a execução para que ocorra a hipótese, a desistência deve ser voluntária, ou seja, que o agente não tenha sido coagido, tá? Seja moral ou materialmente. A interrupção do crime, se ele foi coagido, não existe esse fato, tá? Não há desistência, certo, voluntária, e sim, aí neste caso, é uma tentativa punível, quando, por exemplo, quando a vítima se desvencilha da situação, se o agente desiste pelo risco de ser surpreendido em flagrante, tá? Diante de outras pessoas, se houver, por exemplo, um sistema de alarme, tá? Se ficar ali, ele atemorizado, porque existem pessoas que podem se aproximarem pelo fato das vítimas gritarem, ou também pela intervenção de terceiros, etc, né? O arrependimento eficaz, ele ocorre em momento distinto da desistência voluntária, visto que é quando o agente, iniciada a execução, e esta não foi esgotada, certo? O agente se arrepende e tenta impedir o resultado do fato, tal qual o fato do fato, né? Que termina ali acabando por uma tentativa, certo? Acabada, que corresponde exatamente à tentativa que se chama de tentativa perfeita, e requer que o autor impeça voluntariamente a consumação do fato. No arrependimento eficaz, não há mais margem alguma de ação, porque o processo de execução já está encerrado e o agente atua então para evitar a produção do resultado, tá? Resumindo tudo, dizemos que a diferença entre as duas hipóteses é que na desistência voluntária o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. No arrependimento eficaz não há margem alguma, porque o processo de execução está encerrado e o agente atua então para evitar que sobrevenha o resultado, tá? No artigo 16 do Código Penal fala do arrependimento posterior. O arrependimento posterior é uma das causas de redução de pena,
que pode incidir no caso de o acusado de crime cometido sem violência se arrepender e decidir reparar o dano ou devolver o bem subtraído. Esse instituto cabe após a consumação do delito, quando nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, tá? O agente aí, ele repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia. Depois do recebimento da denúncia é outra história, tá? O arrependimento posterior atinge não só os crimes contra o patrimônio, como todos os demais crimes em que não haja lesão patrimonial direta. Exemplo, as lesões corporais culposas, quando o agente repara o dano patrimonial ao ofendido, tá? Do crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal. O crime impossível é quando, certo, o agente ele tem consciência e a vontade de cometer o crime, que é impossível, o crime que é impossível de se consumar por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, ou seja, por absoluta ineficácia do meio, bem como por absoluta impropriedade do objeto. O objeto que vai ser utilizado na empreitada criminosa. Há, portanto, duas espécies diferentes de crime impossível. A primeira é por ineficiência absoluta do meio empregado, né? E por absoluta impropriedade do objeto. São duas hipóteses aí em que, se os meios forem idôneos ou próprios fossem os objetos, haveria no mínimo início de execução de um crime. Na primeira hipótese, o meio por sua natureza é inadequado, idôneo, absolutamente ineficaz para produzir o resultado pretendido pelo agente. No entanto, aí se vê que é indispensável que o meio seja ineficaz. Se a ineficácia do meio for relativa, haverá aí, neste caso, uma tentativa punível. Do artigo 18, que vem tratar do crime doloso ou crime culposo. O crime culposo é aquele praticado sem intenção. O crime doloso é aquele crime praticado já com intenção. Ou seja, o agente quer ou assume o resultado. Explicando melhor, se a pessoa quer praticar o crime e de fato pratica, ele comete um crime doloso. Neste caso, deve, de fato, ele comete, ele deve ter aí uma extensão de praticar a conduta, certo? Então, devemos observar que tudo se relaciona à conduta do agente, pela intenção. Essa conduta ela é tida como delituosa, tá? Por exemplo, matar alguém, tá? É um exemplo típico de uma conduta delituosa. Se o crime é cometido sem a intenção de praticá-lo, caso em que a pessoa deixa nos casos em que a pessoa deixa, certo? Deixa de tomar determinados cuidados, aqueles cuidados necessários, ou mesmo descumpre até as exigências legais, né? Por exemplo, o exemplo mais clássico é do crime de trânsito, certo? Por exemplo, alguém que dirige
com velocidade acima do permitido e atropela alguém, certo? E neste caso aí, o agente queria dirigir acima da velocidade, mas não tinha intenção de matar ninguém, certo? Se ficar, agora, observemos, se ficar comprovado isto, ele cometeu um crime culposo de homicídio, né? Agora, no caso de acidente de trânsito, se a investigação comprovar que o agente assumiu o risco do acidente, ele poderá ser condenado por crime doloso. É o famoso conhecido como dolo eventual. Tá? O que difere um do outro, do doloso para o culposo, é a intenção do agente. E isso deve ser comprovado no processo criminal, pois as penas entre elas, entre o dolo e a culpa, elas são bem diferentes, né? Da agravação do resultado cabível no artigo 19. A agravação do resultado, se diz que agrava-se o resultado quando o agente extrapola a vontade e pratica culposamente, a menos que tenha agido sem observar o dever de cuidado, tá? Atuando com imprudência, negligência ou imperícia, tá bom? A responsabilidade objetiva, contudo, é rejeitada pela norma penal, que aceita apenas o dolo ou a culpa, tá? O dispositivo penal em análise, que é a agravação do resultado, ele contempla aí tal entendimento sobre o crime pré-doloso, encontrado em regras esparsas do Código Penal, que se caracteriza-se por preverem uma conduta inicial dolosa e um resultado adicional culposo, que vai justificar o agravamento da sanção. Como exemplo clássico, podemos dizer que é a própria lesão corporal, seguida de morte, prevista no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, na qual ali se pode falar em dolo na lesão corporal e culpa no evento morte. Ainda que neste último não tenha sido o objetivo pretendido pelo autor, mas está previsto como resultado o culposo, razão pela qual incide responsabilidade penal sobre o agente. À luz do artigo 19 do Código Penal, a responsabilidade do autor não poderia ir além da culpa, justamente porque se tornaria objetiva. Pode-se dizer, então, que a lesão corporal seguida de morte, assim como outros delitos pré-dolosos, versa sobre hipótese na qual o dolo e a culpa estão previstos no tipo penal. Todos os dois estão previstos. E, sendo aí o resultado plenamente oponível ao autor, porque previsto também a título de culpa, tá? Bom, vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o erro sobre o elemento do tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. Obrigado a todos e espero ter contribuído com todos vocês. Peço que questionem, que me falem, que ao entrarem a assistir a aula, façam comentários, para que eu possa, em cima dos comentários, melhorar as aulas. Mais uma vez, obrigado. Peço que cliquem naquele
dê aquele likezinho, façam um comentário, por favor, comentem. Para mim é importantíssimo o comentário de todos vocês. Obrigado e até a próxima aula.